O mais querido do mundo. A gente está aqui no Ninho do Urubu para trazer uma resenha top. A gente vai mostrar tudo o que acontece dentro do CT Jorge Elal, o centro de treinamento do Flamengo. Você vai acompanhar também como é o dia a dia, o jogador chega, o que acontece quando o jogador chega, o que ele tem que fazer, como é que é a academia, como é que é a aparelhagem. Você vai conhecer tudo. Todo o dia a dia do atleta, o que o atleta precisa fazer quando ele chega. Ele tem que passar por um procedimento, tem fisiologia, tem fisioterapia, tem academia. Você vai conhecer tudo o que acontece dentro do CT Ninho do Urubu, que a gente sabe é a estrutura mais top dentro do Brasil, talvez da América Latina, né? O Flamengo que tem um centro de treinamento de dar inveja aos principais clubes da América e no mundo o Flamengo estaria ali num top 10. Né? O Flamengo, com certeza ali, a gente pode deixar esse CT aqui num top 10, top 20, mas é um dos melhores centros de treinamento do mundo. Então a gente está aqui para mostrar para vocês, fazer um passeio. A gente só não vai poder mostrar os quartos dos jogadores, mas a gente fazer um passeio e trazer para vocês todos os bastidores do centro de treinamento do Ninho do Urubu, né? Que a gente sabe que o Flamengo, né, os jogadores, quando escolhem vir para o Flamengo, eles já escolhem isso aqui sabendo da qualidade do centro de treinamento, sabendo que vão estar num centro de treinamento de primeiro mundo, e isso influencia, inclusive, na vinda de muitos atletas para o Mengão. Então eu convido você que está chegando aqui para acompanhar esses nossos bastidores, independente do canal, né, Paparazzo Rubro Negro, Paparazzo Rubro Negro 2, Momento do Paparazzo. Agora tem o nosso canal em inglês também, que é o Paparazzo Red and Black. Então, você que está em todas as plataformas, eu convido a dar uma força, ajudar a gente, seguir em todas as plataformas, deixar sempre aquele like maroto no vídeo também, se inscrever sempre, compartilhar, jogar nos grupos. É muito importante a sua ajuda aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro. A gente teve o Danilo, inclusive, recebendo a camisa com o patch do novo plano do sócio-torcedor. Né? É importante a gente falar aqui que o Flamengo, então, lançou esse novo plano de sócio-torcedor. Você vai ver agora imagens, né, do Danilo recebendo a camisa já com o patch do plano ali, do novo Nação, né, que tem novos formatos ali, inclusive esse Nação Sem Fronteiras, aonde o sócio, né, pode ser de qualquer lugar do Brasil, tem direito a comprar ingressos com prioridade ali e tal, quando for um jogo fora do Rio, né, em jogos como visitante. A gente espera que possa trazer muita força pra gente, energia positiva, né? E simbolismo de que todo mundo que entra como sócio torcedor também está em campo com a gente, tá? Aqui. Saudade dos times. Saudade. Então aqui a gente encerra, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, ele foi só a participação dele na memória. Vocês querem falar de futebol, né? Hoje as estrelas são a estrutura, o sócio-torcedor. Tá indo bem, né? Tá recuperando bem, né? Então é importantíssimo o Flamengo estar lançando essa nova situação. A gente tem aqui também para trazer para vocês uma situação importante que está sendo muito comentada na internet, que é a questão da discordância, né? Da contradição com relação à questão de prioridade. Porque muita gente fala da prioridade pelo Brasileirão. E aí o Felipe Luiz falou que não tem essa questão de priorizar, de poupar e tudo mais. Aí falou que quem faz as escolhas é ele e tudo mais. Aí o Arrascaeta e o Léo Ortiz, os dois, falaram que a situação os dois, né, tanto o Léo Ortiz quanto o Arrascaeta, falaram dessa situação aí envolvendo a possível, né, prioridade, né,
é uma situação que é pública, que o Flamengo tornou pública da prioridade. E o Arrascaeta disse que o José Botto, tanto ele quanto o Léo Ortiz, disseram que o José Botto passou para os jogadores, José Botto e o Felipe Luiz passaram para os jogadores a questão da prioridade do Brasileirão. E a torcida, a gente fez uma votação, inclusive, aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, a torcida, ela não gostou dessa escolha de prioridade ao Brasileirão. Todos entendem que a melhor situação possível seria justamente a prioridade à Copa Libertadores da América, que é a competição mais importante que a gente tem aqui na América do Sul. Inclusive, você ganha o Brasileiro para chegar na Libertadores. Você ganha a Copa do Brasil para chegar na Libertadores. É a maior premiação, em dólares, inclusive, se você calcular, é maior a premiação do que a da Copa do Brasil, que é a maior do futebol brasileiro. Então não tem muito nexo. Desde quando avisaram, eu já fui contra de cara, não tem muito nexo essa questão da gente ter uma prioridade por uma competição nacional em detrimento a uma competição internacional. Então os torcedores estão aí realmente muito incomodados com essa possibilidade aí do Flamengo priorizar. Agora, uma questão que é importante a gente falar, que preocupa muita gente aqui no Ninho do Urubu, muita gente preocupada. Eu conversei aqui, vocês sabem que quando a gente vem aqui, acaba que a gente conversa, a gente escuta uma mensagem, outra, e as pessoas estão preocupadas justamente com a questão do jogo na altitude. Óbvio, eles entendem que o jogo não é uma altitude drástica, que é mais pela questão de técnica, né, de também velocidade de bola e tudo mais, mas eles estão preocupados porque se o Flamengo ganhasse ou empatasse com o Central Córdoba, não teria um desespero tão grande para vencer o jogo na altitude. E o jogo na altitude agora virou mata-mata, virou jogo decisivo. Esse jogo na altitude é como se fosse um mata-mata. O Flamengo tem a obrigação de ganhar ou esse jogo ou o jogo contra o Central Córdoba na Argentina, que são 2 jogos seguidos fora de casa e depois 2 jogos em casa. Então o Flamengo tem a obrigação de ganhar um desses 2 jogos, então se tornou uma decisão, um mata-mata, onde o Flamengo precisa de resultado, no mínimo um empate contra a LDU e um empate contra o Central Córdoba. 2 empates, e aí ganharia os outros 2 jogos, somaria aí mais 6 pontos, mais 2 empates, seriam 8, mais os 3 que tem, 11. Então o Flamengo, para se classificar, e aí não pensando em ser primeiro de grupo, não pensando nessas situações, o Flamengo vai precisar somar ponto na casa dos adversários. E isso é ruim. Por quê? Se você tem a prioridade pelo brasileiro, como eles falaram, mas agora você vai ter que jogar por resultado na altitude e desgastar o time na altitude, mesmo que eles achem que a questão mais preocupante é técnica e não cansaço, porque não é uma altitude tão pesada, mas ainda assim, você vai se desgastar num jogo onde, se você tivesse ganho do Central Córdoba, ou se aquela bola na trave do Bruno Henrique tivesse entrado, o se não existe, mas se tivesse ganho, você não teria toda essa preocupação com esses jogos fora de casa, jogos aí que podem realmente gerar aí uma situação de desconforto até para essa possibilidade de controle de carga e tudo mais. O Flamengo vai ter que dar um jeito, porque vai ter que jogar com o time titular na altitude. Olha quem está aqui, Dani Boaventura. E aí, como é que estão sendo esses primeiros, Mejinho? Como é que estão sendo esses primeiros momentos aí como comentarista, apresentadora da Flamengo TV? A gente joga nas 11, né? Desafiador, viu? O Flamengo... Diferente de tudo, né? Diferente de tudo. É muito legal ver o Flamengo por dentro, é muito legal entender as estruturas. A gente entende que é mais grandioso ainda do que a gente já sabe do lado de fora, sabe? Então, assim, hoje acho que vai ser uma experiência muito legal aqui de entender o ninho, conhecer a estrutura. Eu fiquei boba com umas coisas pequenas, assim, tipo assim, pô, você aperta um negocinho na máquina, aparece a bioimpedância do jogador, sabe? É muito específica, muito preparado. Mas tô gostando muito. Falar um pouquinho, a gente teve em 2019 um momento onde o Flamengo com o Jorge Jesus perde pro Emelec 2-0 e tem a virada de chave. Nas nossas carreiras, às vezes no futebol também, existem esses momentos de virada de chave, né? Olha só, nós não somos imbatíveis.
Com certeza, existe momento de virada. É importante, né? Tudo, sim. E é sempre desafiador, né? Você olhar para si e olhar qual desafio você está a fim de encarar. Eu fiz isso agora profissionalmente. Acho que o Flamengo faz isso constantemente. Acho que se reinventa, se recoloca para entender quais são os melhores caminhos. Assim, o resultado de ontem foi ruim. Tenho certeza que o Felipe vai ter muita coisa para olhar, para estudar. Ele é um cara inteligentíssimo. Maluco. Não, ele é inteligentíssimo. Eu já tive prazer de conversar com ele aqui, é um querido e é um cara que vai avaliar tudo. A coletiva dele ontem já deu a deixa. Ele sabe que ele precisa olhar. E ele vai olhar para o que tem que ser olhado. O Flamengo é gigante, o Flamengo perdeu um jogo, gente, calma, sabe? As grandes viradas de chave acontecem em momentos de dor também, né? Com certeza, com certeza. É olhar para dentro, ver o que dá para estruturar de uma maneira diferente. Mas assim, o resultado pesa, né? O resultado fala muito de qualquer jogo e vão vir resultados melhores. Olha, chegamos aqui, já estão todos aqui, o Boto, Gabriel Skinner ali também. A gente chegando aqui no Ninho do Urubu para mostrar para vocês, olha que top. Esse aqui é um lado que a gente não está acostumado, né, a ver. Olha só, jogaremos juntos. Olha aí, ó, fomos liberados agora. Cheguei um pouquinho atrasado, ó, já tá ficando bonito o campo aí do Ninho. O campo tá ficando maneiro, o campo novo, né, do Ninho. A gente tá entrando aqui. Para fazer essa visitação. Eu cheguei um pouco atrasado. E a gente vai estacionar aqui para fazer esse passeio junto com vocês. Mas conseguimos chegar aqui. Vocês viram ali como é que tá ficando a obra, né, do novo campo ali do Ninho, né? Aquele que vai ser para a base e para o futebol feminino. Ali, ó, o campo que está sendo construído, né? Na verdade, que já está pronto, já estão até cortando grama ali no campo novo. Vai ser para a base e para o futebol feminino. Vai ter uma pequena arquibancada aqui, ó, onde já estão fazendo aqui, ó. Vocês podem ver. Já tem essa pequena arquibancada. E a gente agora vai aqui entrar no Ninho do Urubu, bandeirão ali. Cara, mas eu vou falar uma coisa com vocês, sabe? Vocês lembram daquele jogo? Flamengo e Emelec e Flamengo, 2-0 Emelec, que a gente depois ganhou aqui, passou nos pênaltis com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus inventou naquele jogo, colocou jogador, se não me engano, na ponta, foi Rafinha que acho que botou na ponta. Cara, ele fez umas invenções lá, errou, né, vacilou, e acabou que naquele jogo o Flamengo, ó, ali onde a gente entra como imprensa, ó, o Zico ali, ó. Aqui é a entrada que a gente vai hoje entrar por um lado diferente. E aí, aquele jogo ali foi onde o Flamengo ligou o sinal de alerta e foi campeão da Libertadores. A gente chegando aqui, hoje tem a apresentação do novo programa do Sócio Torcedor. Tudo bem, gente? Bom dia. Fala, meu irmão, como é que você tá? Bom dia, amigões. Estou falando aqui, sabe o quê? Que é legal. Que em 2019 teve algumas coisas erradas que aconteceram num jogo contra o Emelec, que foi 2-0 Emelec. Dali em diante o Flamengo ganhou tudo e foi campeão. O Flamengo foi campeão depois. As coisas às vezes são assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Erros vão acontecer. Tudo bem? É por aqui que entra mesmo? Ó, capacete aí, ó. A gente entrando no ninho, hein, galera? Vocês estão acompanhando aqui. A gente... Ó, o Lucas do marketing, a galera aí. Beleza? Ó, a gente está entrando no ninho para um lado que a gente não costuma entrar, né? A gente entra pela imprensa. Bora. Olha aí. A gente hoje sendo recebido aqui. Deu um ângulo diferente do Ninho do Urubu. Olha aí. Pô, obrigado, cara. A gente chegando aqui, galera da imprensa. Pessoal todo aqui. Minha equipe aqui. Ó, o Emer Show. Tá aí. Falei, 2019, a gente teve uma derrota para o Emelec também, dolorida, mas depois começou a virada.
Olha a galera aí. Esqueceu de 2019? Jogo da virada de chave. Você lembra quem estava lá no hotel cobrando e falando? O Diego Alves fala assim, o paparazzo tá aí, nós vamos virar. Agora tem que ganhar na altitude, tá? Mais difícil, mas... E aí, cafezinho da manhã, sanduichinho, que isso, hein? Eu não posso, o meu é só ovo. Então a gente traz aqui um plano que de fato transforma o programa Nação de fato para toda a nação rubro-negra. Esse é o plano Nação Sem Fronteiras. E o que ele traz de benefícios? A prioridade na compra do ingresso quando o Flamengo jogar como visitante em todo o Brasil, jogos fora do Maracanã em todo o Brasil. De novo, regulamento das competições, regras do mandante, a carga que o Flamengo negociar, essa carga vai ser contemplada para os planos Nação Estádio, mas haverá uma carga significativa para esse plano, para que ele possa estar no estádio assistindo aos jogos do Flamengo, quando o Flamengo joga como visitante. Outra questão importantíssima que nós escutamos do nosso torcedor, o desejo de estar pelo menos uma vez ao ano no Maracanã. E nós trazemos aqui essa possibilidade de compra de 2 ingressos para um único jogo no Maracanã por temporada, sempre mediante uma carga exclusiva para esse plano, exceto em semifinais e finais. Então, nós queremos atender cada vez mais rubro-negros que queiram estar presentes nos jogos do Flamengo, de uma forma planejada e organizada. Aqui, gente, uma questão muito importante. Quando eu falei sobre parcerias-chave, parcerias úteis, relevantes, que fazem parte da nossa vida, nós temos aqui a Ambev, o Zé Delivery, que é um parceiro histórico do Flamengo e cada vez mais atuante, e que inaugura conosco agora uma nova modalidade para esse plano. O Plano Sem Fronteiras, que vai custar R$19,81, um valor simbólico para todos nós, e que a gente espera que muito em breve seja um valor que a gente sendo muito bem sucedido esse ano, que ele seja 20,25, né, no momento certo, mas R$19,81 um valor sob medida para que o benefício do Zé Delivery, ele tem um cupom, hoje a gente tem nos planos de estádio, os cashback de 50%, né, as compras do valor do plano, em cupons de R$10. Aqui esse plano é o seguinte, R$19,81, e você tem, ao aderir ao programa Nação Sem Fronteiras, você tem um cupom de R$20, né, para resgatar. Ou seja, você tem uma assinatura e um cupom no mesmo valor para poder consumir produtos ali que o Zé Delivery oferece. Nós entendemos que o Zé Delivery é um parceiro nacional, parceiro que tem capilaridade nacional, e vai nos ajudar a atender o torcedor, né, que acompanha o clube, acompanha os jogos, né, da melhor forma possível. Descontos em redes de parceiros locais selecionados pelas embaixadas. As embaixadas e consulados, que devem estar nos assistindo agora também, já fazem um grande trabalho de preservação e de difusão da nossa marca e do pertencimento que nós temos do Brasil afora. Nós contamos com as embaixadas e consulados agora mais uma vez para que trabalhem em prol da nação, para que a gente traga mais torcedores, sócios-torcedores. Por quê? Porque eles também indicarão, as embaixadas indicarão parceiros, estabelecimentos locais em que os torcedores poderão ter descontos para poder, de acordo com as indicações locais, para usufruir localmente. Então, nós queremos atender aos jogos, queremos atender com produtos, com parcerias relevantes locais, além dos resgates de experiências para as pessoas, para os torcedores ficarem sempre perto do Flamengo. E aqui, pessoal, os benefícios que também fazem parte dos outros planos, principalmente aqui uma questão importante, o frete grátis no nosso e-commerce, que vai evoluir cada vez mais, o frete grátis para compras mínimas estabelecidas lá no termo de uso, a gente vai passar a oferecer também. Gente, chegando
ao fim da nossa apresentação e logo depois... Não, logo depois a gente vai abrir para as perguntas. A gente vai abrir para as perguntas e respostas. Qual é a mensagem-chave que eu quero passar para vocês hoje aqui, que eu quero passar para o torcedor rubro-negro em todo o Brasil? Hoje, o cenário nós sabemos que a disputa é global, o Flamengo tem objetivos muito ambiciosos, estar entre os top 10 do mundo, ser o maior clube das Américas. Nós temos desafios, né, em várias áreas, e aqui esse desafio só depende de nós, só depende da nação. Se nós quisermos, nós faremos o Programa Nação, transformaremos o Programa Nação no maior patrocinador do Flamengo. De novo, quando eu falei escalar, quando você tem um programa de sócio-torcedor que se baseia na capacidade dos estádios, nós todos sabemos que os estádios são finitos. E nós todos sabemos que o Flamengo é o clube de maior torcida do Brasil e do mundo. Se nós nos igualamos como programa de sócio-torcedor aos outros programas, estamos lastreados e limitados à capacidade de estádio, nós não conseguimos potencializar e capitalizar toda a nossa força. Então, a ideia aqui é capitalizar nos nossos 45 milhões de sócios, de torcedores, que eu espero que se transformem em sócios, para que a gente tenha o maior patrocinador do Flamengo. A gente vai agora conhecer o restante daqui, ó. Essa parte aqui sensacional. Essa parte aqui sensacional. Continuamos aqui pelo CT. A gente não pôde mostrar os quartos, né? Mas o Boto levando a galera para conhecer o CT. Mexeu aí na área. E aí? Beleza, irmão? E aí, Rafa Gaúcho aí, ó. Sem o pessoal do IMAC, Cabe. Essa área aqui Então, não, esperando entrar todo mundo. Pode chegar mais pra cá, gente, pra poder entrar mais gente. Fisiologia aqui, ó. Tá todo mundo aí? Dá pra começar? Podemos? Deficiência na escola. Diogo, Pavanelli, se vocês puderem apresentar a equipe. Sua área. Pessoal, obrigado. Primeiro, uma coisa acho que é importante para a gente, que não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com vocês. Agradeço o pessoal todo da imprensa aqui do Flamengo, porque é fácil a gente falar no nosso dia a dia, falar em congresso, falar nossas rotinas de ciência aplicada no futebol. Agora, poder falar para vocês que transmitem o nosso trabalho para o público final, acho que é importante a gente trocar essa figurinha. Não é sempre que a gente consegue, tá? O Diogo, chefe da preparação física, Diogo Linhares, quer se apresentar? Eu sou coordenador da Fisiologia, Ciência do Esporte do futebol profissional, da base, feminino e dos esportes olímpicos. Luciano Capelli é o fisiologista aqui do profissional. Maurício também é fisiologista, trabalha todos nessa sala. Bruno também fisiologista aqui do departamento de fisiologia. O Paulo, nutricionista ligado principalmente no nosso dia a dia, nutrição do esporte e performance. Tem muitos outros profissionais que envolvem e vocês estão exatamente onde a gente discute diariamente a ciência do esporte, para que no dia final, no contexto final, as informações cheguem, preparação física e comissão técnica, para eles decidirem qual é a melhor opção do dia, da semana que vai ser realizada. Então, em questão de carga de treinamento, se a gente poupa algum atleta, em questão até de recuperação, a fisioterapia também fica com a gente aqui nas reuniões diárias. Então, tudo o que a gente discute diariamente, pré-treino e às vezes pós-treino também, sai dessas conversas que a gente tem aqui. Por isso que é uma área um pouquinho maior.
e a gente tem essa discussão para que a gente tente acertar o máximo possível no nosso trabalho. Então, são vários profissionais ligados à fisioterapia, nutrição, preparação física, a fisiologia, a psicologia e a medicina, propriamente dito, que engloba todos esses departamentos. Esqueci algum? E juntando todo esse conhecimento, a parte específica de cada uma das áreas, aqui eu acho que é o segredo, talvez se tenha algum segredo. É transformar essas informações complexas de cada uma dessa área para que todos nós tenhamos o conhecimento e consigamos absorver essa informação. Senão fica, mas eu entendi isso. Não. A gente tem que traduzir o técnico para o aplicável. Então, acho que essa é a nossa função e por isso que as reuniões diárias se faz fundamental. Às vezes é chata, todo dia. Às vezes não tem nem muita coisa para a gente falar, mas é importante para a gente poder trocar alguma figurinha. E às vezes lembrei que o atleta tal aconteceu tal coisa. Pronto, vamos... realmente, é verdade. Então vamos tomar uma atitude em cima disso. Seu totem, né? Olha só, galera, totem. Aqui é onde começa o nosso... a nossa dissipar a informação do nosso atleta, tá? A gente criou um atleta fictício para a gente judiar dele um pouquinho hoje. Esse nosso atleta chama imprensa. Tá bem judiado. Vamos judiar, né? Gostei, olha lá, joga muito. Se vocês forem ver, então, tem todos os nossos atletas aqui. Quem vai ser o nosso atleta? Se vocês forem ver ali... Tem alguém que quer ser o atleta? Monique. Pode. Vamos lá, Monique. Já sou atleta. A gente vai tirar sangue e fazer uma biópsia de fígado, mas Primeira coisa que ela vai fazer são 4 totens que ficam espalhados no caminho do atleta, tá? A gente pode utilizar também o próprio celular do atleta para ele receber isso e já ir digitando. Nós preferimos utilizar para a gente até informar alguma coisa, tá? Quer fazer, Capé? Já para a gente judiar? Eu vou preparando a agulha. Importante informar que essa informação não fica só aqui, ela fica em vários locais do clube, tá? Então pode dar sequência, essa carinha. Então você vai responder o questionário pré-treino, quando o atleta chega. Pode iniciar o questionário. Tem que revelar meu peso aqui. Não precisa, Não, só tá o pessoal filmando. E aí você vai, se você quiser ler a pergunta para eles ouvirem. Qual o seu nível de estresse hoje? Estou sempre estressada porque o Flamengo perdeu. Como você classifica a sua última noite de sono? Eu já recebi uma notificação, então, que o atleta imprensa... Ó, e já vai marcando aqui, ó. Aqui, ó. Qual o seu nível de cansaço? Mais cansado que o normal. Vou receber já uma notificação. Está sentindo dor muscular no geral? Sentindo-se bem. Lê a informação. O atleta imprensa 1 relatou um alerta. Mais cansado que o normal. Como está o seu humor hoje? É verdade, hein? Rispidez com os colegas. Continua, Está sentindo Capé. alguma dor localizada? Sem dor. Como você classifica a sua recuperação? Cansado. Se você tivesse colocado que estava com dor, apareceria o corpo humano, né, Para eu classificar. protótipo, e você colocaria e pontuaria onde estava doendo. E ali é possível ver 46% é o bem-estar. Então, baseado nessas respostas, ele te dá uma informação de quanto está o seu bem-estar. Então, 46%, teoricamente, não está tão legal hoje, né? E aí a gente tem isso aí de todo mundo. Doeu? Não, mas... Com isso, pessoal, vocês viram como uma questão extremamente simples, a gente já sabe, o atleta está no centro de treinamento, em qualquer lugar que a gente está, todos nós recebemos essa informação, essa notificação, então vai vir preenchendo atleta por atleta, a gente já tem então um perfil, e aí começa a utilização da informação, mesmo antes de uma reunião. Eu, médico, o atleta apareceu realmente com uma dor muito grande no posterior de coxa direito, já chego no atleta... Eu sei que você está com uma dor, como é que você está? Vamos fazer um exame? Ou não, então vai para a fisioterapia. A nutrição já vai falar, será que ele precisa de uma suplementação? Apareceu muito cansado. Então, como é que está a sua recuperação? Você dormiu direito? Precisa de uma suplementação? Já vai direto para ele. A preparação física já sabe.
Então, Isso é quase um check-in, né? Eles têm que chegar e fazer isso todos os dias. todos os dias, todos os dias. Olha aí, ó. Agora estamos entrando para um outro lado aqui. Sendo conduzidos ainda pelo José Boto. Olha aí, ó. Academia? É isso, hein? Uma foto do Cleiton. Um Tiradentes aí, ó. Lohan aí também. Tem os jogadores do elenco atual, né? Lohan, tá vendo aí? Pra quem acha que o Lohan não dá moral, olha aí. Olha aqui, academia do Ninho do Urubu. A gente passeando pelo Ninho. Rodrigo Paiva ali. Pensando muito aqui dentro, aqui maquinaria bem sensível. Tentem não mandar nada abaixo. Aqui fisioterapia, massagem. Vai poder fazer uma massagem, não? Vocês já vão ver essa parte. Pode fazer uma massagem, não? Podem fazer ultrassom e tudo que vocês quiserem. Quem é que vai fazer a massagem no meu joelho aí? Vocês fiquem aqui encostados mais para a parede, tá? Tudo bem? Tudo bem? Legal. Boa tarde a todos aí. E aí, gente? E aí, Flazoeiro? Massagem na coxa aí, não? Fazer a massagem. Não, tem um problema no adutor. Um problema. Pô, não dá nem pra rir muito hoje, né? Então, você vai apresentar a equipe que está aqui. Ele chega no clube, a gente tem sempre uma reunião na fisiologia, onde todos os setores participam. E isso é diário, a partir do momento em que a gente percebe nessa reunião a intervenção de cada setor em relação ao atleta que esteja lesionado ou não. A gente monta uma estratégia junto com todos os setores de não só avaliação, mas de condução também de procedimentos, para saber como será feito tanto na parte do treino lá fora, quanto na parte da academia, que a gente chama de trabalho indoor, quanto na fisioterapia. Então, tem atletas que passam aqui na fisioterapia para fazer uma manutenção preventiva, tem atletas que passam na fisioterapia para fazer o tratamento durante a recuperação, e tem atletas que passam na fisioterapia para fazer o trabalho preventivo, que na verdade é uma redução ou minimização dos fatores de risco. Ou seja, a gente mapeia todos os atletas, inclusive estamos em procedimento fazendo isso também nesse momento, com alguns atletas que a gente observou durante avaliações, tanto de início de temporada quanto ao longo desses 3 meses, a necessidade de adaptações de um trabalho elaborado preventivamente, ou seja, para fazer a redução desse fator de risco de lesão. Ou seja, cada atleta é uma individualidade. Então, a gente percebe que cada atleta necessita de um trabalho específico. E isso a gente conseguiu mapear ao longo dos 3 meses e também conseguiu fazer com que todos os setores participando dessa integração, a gente tivesse uma opinião de cada setor para poder montar a estratégia melhor para cada um. E depois que a gente conseguiu adquirir também alguns equipamentos que serão apresentados posteriormente, e toda a tecnologia que a gente utiliza de avaliação, de condução terapêutica, de condução de manutenção, a gente elabora essa estratégia para poder apresentar a cada atleta individualmente. O maior objetivo é que a gente tenha o mapeamento, como eu falei, de cada atleta e a condução de terapias, de condutas e procedimentos para cada um deles. Então, todos eles serão chamados para uma reunião individual e a gente vai apresentar exatamente isso, porque a ideia é exatamente essa integração dos setores, tanto da nutrição, da fisiologia, da fisioterapia, da preparação física e depois da parte técnica. Então, essa é a ideia do trabalho. A gente tem vários recursos aqui que a gente utiliza. Esses recursos. Isso, a gente tem vários equipamentos de última geração que a gente utiliza.
tem laser de alta frequência, tem PK-terapia, que é um trabalho eletrotérmico, ou seja, é um trabalho muito bom tanto para curar quanto para fazer manutenção preventiva. A gente tem ultrassom, tem laser, tem botas de compressão, tem botas de laser, ou seja, de LED, que são trabalhos também de recovery, ou seja, que é aquele procedimento que a gente faz para recuperar o atleta pós-treino e pós-competição. Né? A gente sabe que o topo da tabela do recovery é o sono, a alimentação, hidratação e o mental. Mas a gente tem vários recursos aqui na área molhada, que é a parte toda de banheira de gelo, banheira de hidroterapia, piscina aquecida, tudo isso, massagem, que está no topo também da tabela de recovery. Então a gente tem todos esses procedimentos para oferecer para o atleta. Eu acho que o desafio maior é a gente poder integrar tudo isso para cada atleta individual, considerando a posição que eles atuam e o histórico deles ao longo do tempo. Então isso é que a gente conseguiu mapear ao longo de 3 meses e a partir de agora a gente vai efetivamente colocar em prática junto com toda a tecnologia que a gente tem no clube hoje e toda a informação que hoje é generalizada através da aquisição do ProSoccer, que é um programa super interessante que toda a informação do atleta chega nos setores ao mesmo tempo. Então todos os setores têm informação do atleta, desde como eles chegam no clube todos os dias, quanto todos os procedimentos realizados dia a dia, seja para manutenção preventiva, tratamento e o trabalho de minimização de efeitos nocivos para o atleta, que é a prevenção. Aqui a academia. Olha aí, ó. Academia do Mengão. E sensacional esse visual aqui da academia, ali o José Boto. O ultrassom é uma máquina caríssima aqui. Aqui é a sala de ultrassonografia. Pode entrar. Tá? Isso é uma aparelho da linha Aprio, da divisão médica da Canon. É uma linha já super conceituada e esse é o último modelo. Top de linha, com todos os recursos necessários para a avaliação dos atletas. As sondas, as configurações. E esse aparelho ainda tem a vantagem de, como ele está aqui no Flamengo, única e exclusivamente para o uso de lesões osteoarticulares dos atletas, ele é todo configurado para isso. Quando o aparelho está numa clínica ou no hospital, em geral, ele tem uma configuração que possa atender a diferentes médicos de diferentes modalidades. Um dia vai estar fazendo exame de abdômen, outro dia vai estar fazendo exame de gestante, outro dia vai estar fazendo exame osteoarticular. Esse aqui ele é como se fosse um instrumento que tivesse todo afinado só para fazer uma coisa. Olha só, gente, vou mostrar para vocês viram ultrassom, vendo as máquinas, olha que legal as máquinas que o Flamengo tem aqui, última geração, todos os equipamentos dela, todos os equipamentos. Para a gente encerrar, o que falta, aí as conversas paralelas, para ele falar para depois, vamos encerrar o que falta essa área aqui. Então vocês estão vendo aqui a academia muito legal do Flamengo. Uma aparelhagem que o Flamengo adquiriu agora, porque a gente faz aqui os nossos programas individuais com os atletas, através das avaliações feitas pela fisiologia. A gente traça um trabalho individualizado de acordo com a necessidade de cada um. E o que ajuda a tocar o trabalho é o Maurício, que vai estar falando para vocês agora. Bom dia. Conforme o Diogo falou, uma das características mais importantes é você poder individualizar o trabalho do atleta. Então, o atleta chega aqui, tem a sua pulseira, aproxima, já tem um cadastro, vai reconhecer o trabalho que ele vai ter que realizar naquele dia, seja por uma prevenção, seja por uma melhora da força, enfim, seja por um tratamento, ok? E a máquina, ela possibilita algumas formas de você trabalhar. Ela tem a possibilidade de fazer um teste isométrico, ela tem a possibilidade de fazer num modo elástico, num modo viscoso, que, resumidamente, vai facilitar diante de uma necessidade ou vai dificultar
diante de uma outra necessidade, caso eu queira que esse trabalho dificulte, que ele tenha uma melhora do ganho de hipertrofia, por exemplo. Ok? Então, vamos Cada jogador vai ter o seu exercício. sua pulseira, vai colocar ali, aí já Botar vai no estar modo pescoço. identificado. A máquina me pergunta se eu quero trabalhar com a perna esquerda, com a perna direita, para facilitar. Eu vou colocar de lateral. Obrigada. Para facilitar, muito obrigada. E aí, ela me pede o quão eu quero que seja de viscosidade. A carga está em 3 quilos, então vou subir um pouquinho, posso subir por aqui, eu posso subir por aqui. Vamos botar em 20. O banco, ele é autorregulável, então aqui, ó, percebam que a cadeira está se deslocando anterior, vou voltar. Se mexe, ele está mostrando que a cadeira se mexe. Tremenda. O ideal é que o eixo da máquina esteja ajustado ao eixo da articulação que está em movimento. Uma vez ajustado, vai começar. Então, concentra, prepara, vai, estende. Força, 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 força. Volta. Vai, força, 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 força. Volta. Vai, mais força. Vamos, 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 vamos. Percebam que a máquina vai registrando o quão ela vai fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais força, mais força. Não deixa cair, não deixa cair. Vai, vamos, 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 vamos. Isso. Vamos lá, vamos lá. Aê. Eu acho que eu tô precisando. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ok. Qual é a avaliação? Perfeita. Desse desempenho. Deseja parar o exercício ou foi bem? Sim, por favor. Deseja parar o exercício, por favor. Eu parei então o exercício. E aí, olha, o que é mais interessante é que esses dados que estão aqui, eles são armazenados no sistema que a gente tem acesso lá dentro, ou pelo aplicativo Saber quanto o cara da trabalhou no dia. tecnologia. E com isso a gente consegue mensurar e individualizar a necessidade do atleta. É uma máquina agora anti-Miguel, ou seja, o jogador, que, pô, não tô naquele dia bom, vou fingir que eu trabalhei, tá tudo registrado. Tá tudo ali registrado. O cara sabe até quantas vezes, quanta força ele botou, quantas vezes ele fez. Não tem jeito, irmão. Aí não tem jeito. De casa cai, hein? Espetáculo, hein? Já disse que a informação, se vocês vão lá filmar, vão ver e que não interessa mostrar. Como é que é, Boto? Eles ficam ali em cima? Não, ali existem também 3 departamentos, entre outros, muito importantes. Uma que é a análise de desempenho, o scouting e a análise de dados. Ou seja, toda a análise de dados, toda a análise estatística é feita ali em cima numa sala. O scouting é aqui e ali a análise de desempenho. Por razões óbvias, não vou abrir aquela zona que eles estão a trabalhar neste momento e tem informação muito sensível, está bem? Se a gente subisse lá, a gente saberia que... Olha ali, ó, olha quem tá aqui, ó. O pessoal do Scout, com o Boto ali. É ali que a gente não pode ir para não descobrir. É aí que a gente não pode ir para não descobrir, né? É aí, ó. A Flabet agora é patrocinadora master do Flamengo. E olha, a gente tem informações importantes para trazer aqui sobre a questão do sócio torcedor do Flamengo. A gente teve hoje aqui no Ninho do Urubu, eu estou aqui na academia, a gente está aqui visitando com o José Boto, apresentando para a gente, inclusive falou que a gente não pode olhar certos lugares porque senão a gente vai descobrir quem que o Flamengo quer contratar. Nesse dia seguinte aí, né, infelizmente, da derrota do Flamengo, que a gente espera que seja aí divisora de águas, né, que o Flamengo possa, a partir daí, virar a chave e não perca mais nenhum jogo na Copa Libertadores da América. A gente, então, está aqui conhecendo o CT Ninho do Urubu, apresentando para vocês também. E o mais importante, a gente conheceu hoje também o programa de sócio-torcedor. Como eu estava falando, tem agora um plano, né, que é especial para quem mora fora do Rio, mas que você que é do Rio também pode estar adquirindo. Bom dia, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro em Placar TV. Trinas, queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser uma questão para muitos torcedores que estão acompanhando. Por exemplo, esse que paga R$19,81
que é o Sem Fronteiras, ele só vai poder exercer o benefício de comprar o ingresso dele nos Jogos fora do Rio quando for na cidade dele, ou ele pode viajar pelo Brasil e ele tem direito a comprar por ele ser esse off-Rio, que agora se tornou Sem Fronteiras. Gabriel, essa é aquela pergunta que eu tenho que agradecer muito, porque ela vai aparecer. Então, e respondendo, eu acho que até indo ao encontro do que a maioria espera, ele vai atender não só a cidade, a qualquer estádio fora, né, quando o Flamengo jogar como visitante. Então, se o jogo é no Castelão, o torcedor, não é um torcedor só da cidade. Qualquer torcedor que more no estado vizinho, more onde for, ele tendo esse plano, ele poderá estar lá. Então não é limitado à cidade dele. Não sei se eu respondo. Às vezes o Nordeste inteiro pode. Nordeste inteiro, exatamente, pode viajar para assistir ao jogo numa cidade onde ele não reside. Então não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ele não tem limitação de cidade. Vocês, com essa mudança agora, né, do sócio-torcedor, você reduz o ticket médio do sócio-torcedor, mas você também aumenta drasticamente a base de sócios. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se vale a pena mesmo essa redução do ticket médio, né, com esses novos planos e esse aumento da base de sócios. E se puder falar também sobre esse plano do Nação Sem Fronteiras, né, que você tem um valor mais baixo de R$19,81 e você tem um cashback de 100% do Zé Delivery. Imagino que o Flamengo vai ter que dar uma parte dessa questão para a Ambev, para o Zé Delivery, por causa dessa parceria. Quanto sobra no fim para o Flamengo desse valor de R$19,81? Obrigado. Eu acho que a tua pergunta está correta. Está correto você falar de uma redução de ticket médio, porque esse é o objetivo com esse plano Nação Sem Fronteiras, ou seja, sabendo que a gente hoje ainda não atende a 98% da torcida e a gente passa a atender com um ticket mensal. Isso é importante falar para vocês também, gente. Esse plano é um plano mensal. Os planos Maraca, como vocês sabem, são planos anuais. Esse é um plano mensal. Então, ele é um plano de recorrência mensal. Você paga a mensalidade no cartão, no Pix, e você tem a recorrência para fazer o pagamento, contribuir e usufruir dos benefícios. Então, com a ampliação dessa base de forma significativa que a gente espera, o ticket médio, né, do sócio, do programa de sócio torcedor do Nação, ele vai, obviamente, ficar reduzido, mas a base a gente espera que amplie bastante. Isso vai ao encontro do que nós temos muito claro. O Flamengo, hoje, ele ainda, até o dia de hoje, que é um dia marcante, simbólico, acho que é um grande marco aqui na história do clube, uma das grandes metas dessa gestão, é exatamente falar com toda a torcida. Então, a gente sai daquele lastro do estádio, meramente só o estádio, para falar com todos os sócios torcedores. E, dentro dessa linha, a gente vai ter essa ampliação da base, com um ticket mais acessível, uma redução desse valor médio, mas realmente uma ampliação significativa da base. E respondendo a pergunta dele, que a gente espera ver os resultados em receita, né, para o clube maiores, para fortalecer ainda mais o clube. Sobre a questão do benefício da Ambev, a contrapartida é da empresa. Qual é a regra? Então, a pessoa se cadastra, passa a fazer a assinatura. O assinante do Nação Sem Fronteiras, ele automaticamente, pelo termo de uso, ele habilita a utilização de um cupom. Alô? Ele habilita a utilização de um cupom de R$20, do mesmo valor, no app do Zé Delivery. Se ele fizer uma compra de R$70, ele pode usar R$20 de redução. Isso é integralmente suportado pela Ambev. Isso não é custo do Flamengo, isso é da Ambev. Isso é parceria feita. E, de novo, um exemplo do que são parceiros-chave, relevantes, importantes, que fazem parte da rotina dos torcedores e que podem melhorar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, entregarem bons resultados para as partes envolvidas, para o Flamengo e para a própria empresa. Então, é essa a dinâmica. Não sei se eu respondi a tua pergunta.